Sendo padre, não vai ter o rito eucarístico, porque não há sacrifício. Então, muitas comunidades têm como liturgia a palavra de Deus. E elas não são deixadas de lado, porque a palavra tem tanta importância quanto a Eucaristia. Mas, e para além disso, você sabe qual a maior igreja do Brasil é a Igreja Católica. No Brasil é a católica, né? Maior, é imensamente maior. Número de fiéis. A segunda maior é a Assembleia de Deus. Convenção Nacional das Assembleias de Deus. E a terceira maior, sabe qual que é? Espírita. Os desengrejados. Os desengrejados. Aqui me lembrou meu querido Caio Fábio. Um beijo, querido. Um beijo. Vai estar com a gente em breve, né? Um abraço, Caio Fábio. Aliás, a minha volta para a espiritualidade e minha cura eu devo muito ao Caio Fábio, mesmo que me resgatou como paizão. Mas a gente fala disso. Muitas pessoas que foram para algum movimento de fé, ou saíram da igreja católica, foram para uma igreja, ou não se identificaram mais, porque ficaram ali num espaço que não se identificavam com... Porque, cara, eu falo do meu ponto que eu fui evangélico, eu fui para a igreja evangélica. Eu não tô falando mal da igreja evangélica, cada um que viva a história que faz sentido para ela. Isso. Não é isso que eu tô dizendo. Mas chega um momento que eu não me identificava com aquela história ali. Por N questões pessoais. Não me identificava. E muitas dessas pessoas estão aí flutuando no mar de coisas e talvez, e a maioria das pessoas saíram da igreja católica porque são de família católica e não se identificavam também com o ensino. E por isso, padre, que eu acho que o seu ministério é tão importante nesse ponto, porque traz para um adulto que não está mais criança na catequese o conhecimento, a palavra, o porquê, a paixão pelo rito, a paixão... Por quê? Cara, muitas vezes eu tava jantando com o padre Fábio, eu falei assim, é muito louco isso, porque eu, em diversos momentos, falei assim, eu não concordo com isso, não tem por que fazer isso, não faz sentido isso, por que isso? Porque eu tinha teologia da minha cabeça, que eu criava comigo mesmo, porque também ninguém me explicava por quê. E bastou... Porque quando você era criança, o alimento era para criança. Exatamente. Não tem como eu ensinar toda a simbologia do cordeiro imolado, o sacrifício de Cristo, a ressignificação de Moisés, a ressignificação dos profetas, da lei em Jesus Cristo, para uma criança de 8, 9 anos de idade. Não tem como. Então, assim, para a criança, a gente dá uma catequese... entendendo que essa criança vai crescer num lar que vai fazê-la amadurecer a catequese que a igreja deu. Por isso que a igreja hoje permite batizar crianças, porque a gente acredita que os pais vão fazer essa função. O problema é que os pais não fazem. E aí a gente cresce sem ter o mínimo. Aí quando se torna adulto, ao invés de buscar a comida para adulto, a gente pega a papinha dos 9 anos de idade e acha que tá certo. Aí vai brigar, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Um monte de crianças adulteradas. Falando besteira. Por quê? Porque comeu papinha e acha que tem que comer papinha depois de grande. Depois de grande a gente pega o catecismo. Depois de grande a gente joga no Google as encíclicas papais. Depois de grande a gente pega o ritual para entender o que é a missa, o pontifical romano, o missal romano, para entender o que é a missa. Isso é alimento de adulto. Não adianta a gente crescer e ficar querendo comer a papinha que a Dona Maria ensinou pra gente no catecismo. Não, quando eu era moleque, a gente fala muita besteira, porque a gente acha, porque aquela ímpeto de moleque, tipo assim, eu sei tudo. Isso. Sabe qual foi a maior besteira que eu já falei quando eu era moleque sobre religião? The power, the king, the best... Eu te entendo. Faz parte. Mas você era criança. Você acabou. Eu quando adulto repete. Isso. Agora, quando um adulto escutar... Agora tá lá, ó, Dona Neuza, que é evangélica, que gosta do padre Fábio, faz... Isso é um absurdo! Calma, gente, é só uma piadinha. Vocês não deviam chamar o humorista. Chama o humorista pra falar de religião, né? Sabe quem critica, assim, de forma absurda o que você tá falando? É o católico profissional. Que é o católico profissional? Esse escuta isso e fala assim, ó, você já é adulto já. A igreja tem todas as explicações, tá tudo explicado lá. Você tem obrigação de buscar esse conhecimento, entendeu? Porque ele já tem o conhecimento. E esse cara também critica, tipo assim,
Pô, o Padre Fábio tá conversando com esses caras aí e só questionamento superficial. Tem que aproveitar a sabedoria do Padre Fábio, perguntar coisas mais complexas. Não. Mas ao mesmo tempo, tem a senhora de 70 anos que fala assim, pô, tô na igreja há 50, Nossa, eu ouço 60 muito anos. isso. Muito. E É muito nunca real. aprendi isso que o Padre Fábio tá me ensinando. Eu ouço muito isso. Muito. Eu não sou um cara ignorante. Eu sou, ao contrário. Eu gosto de estudar, eu gosto de saber. E muitas coisas. O padre fala, uma frase, eu nunca questionei. Olha, de várias coisas que a gente já conversou, eu nunca questionei nada. De tipo assim, porque pra mim fica tão explicado numa frase só. Ah, entendi. Então é isso. Então Verdade, é isso. verdade. Você sempre falou assim, olha, você falou isso aqui, que interessante, casou, fez sentido. Verdade, você nunca questionou. Porque primeiro que é simples, a explicação é simples, verdadeira, profunda, como o evangelho é simples. Aliás, é por isso que o evangelho, de fato, é insuportável. É, pra muitos. Porque é muito simples. E por isso que tem gente que quer ficar só no Antigo Testamento. O evangelho é simples, Muito, é porque muito Jesus eu leio é aquilo lá, simples. eu termino, eu fico pensando assim, mano, o que eu acabei de ler? Eu fico horas e talvez Mas te eu traz não uma consigo reflexão. Sim. Agora, difícil é quando eu não quero aceitar o evangelho, porque ele é muito claro no que diz e muito simples, e eu vou lá no Antigo Testamento, que é cheio de metáfora rebuscada, e quero viver de Antigo Testamento e pôr o Antigo Testamento na cabeça do povo, porque eu quero é confundir. Aí Entendeu? não vai. Que é o que acontece. Aí eu vou lá no Antigo Testamento, que é pura metáfora, precisa de entender as escolas literárias, precisa compreender o contexto em que foi escrito, se foi antes, durante ou depois do exílio da Babilônia, que é o período em que nascem os escritos do Antigo Testamento, que nascem as grandes escolas que reescreveram o Antigo Testamento, mas eu vou colocar coisa na cabeça do povo, porque o Evangelho é muito claro, Jesus é muito claro, Jesus é muito limpo, a palavra de Deus é muito clara, e a gente quer interpretar o Evangelho à luz do Antigo Testamento sem enxergar Jesus no Antigo Testamento e vivendo apenas das metáforas, para confundir a cabeça do povo, porque é mais fácil desse jeito aliciá-los para aquilo que eu quero. E você acha que é até uma forma de De ideologia. o que Jesus ensinou? Não, o Antigo Testamento nunca vai descredibilizar o Cristo. Agora, se eu leio o Antigo Testamento, eu preciso, Santo Agostinho nos ensina isso no século V, eu só posso ler o Antigo Testamento se eu conseguir enxergar em cada palavra do Antigo Testamento o cumprimento da profecia messiânica. Portanto, quando eu falo de Moisés, eu tenho que falar que é Jesus. Eu entendo que Moisés é uma pré-figuração de Jesus Cristo. Quando eu falo de Adão, é a pré-figuração de Jesus Cristo. Quando eu falo de Abraão, Isaac, Jacó, todas as 12 tribos, eu preciso de entender a pessoa de Jesus Cristo e o cumprimento do Novo Testamento naquilo que foi escrito Antigo, porque o Antigo ele é apenas a preparação para a chegada do Cristo. Então, Cristo é o protagonista do Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento tem que ser cristológica. Senão o Antigo Testamento para cristãos é totalmente estéril. Até porque Jesus é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Justamente. Então tudo é para ele, por ele, como a própria missa nos ensina isso, quando o sacerdote termina o rito do sacrifício nas espécies do pão e do vinho, e ali já não é pão e vinho mais, é corpo e sangue. Tanto que o sacerdote em persona Christi vai dizer, por Cristo, com Cristo e em Cristo, erguendo a carne e o sangue de Jesus. Por Cristo, por Ele, com Ele e nele, toda honra e toda glória a Deus Pai, na ação do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Este é o grande ofertório da missa, onde o sacerdote realiza o sacrifício do corpo e do sangue. Então o rito da missa deixa isso claro. Só que nós temos que nos atentar a isso. Do contrário, a gente vai ficar preso na metáfora, nas escolas literárias, no medo, no rigorismo, na rigidez. Eu até entendo quando vocês explicam essas situações que às vezes são complexas, não entendo. Só que... Entende nada. Não, Entende só nada. que o que acontece? 900 pessoas ao vivo aí, dá o like aí, vamos compartilhar. Ou compartilha aqui. Vamos bater aí 2.000 aí logo, precisa do seu like. E se puder, se inscreva. E outra coisa, seja membro, a gente quer muitos como membros. assim, se puder, se inscreva? Você pode, você tá aí. Você tá aí, não custa nada. Você tá aí, você vai fazer o seguinte, agora você vai se inscrever no canal. Aí, ó. Até porque a bênção é muito maior pra quem se inscreve. Boa. Não é o padre que tá falando, sou eu, então eu posso falar. Você pode falar o que E você você vai compartilhar com todo mundo e dá o like. Faz isso. Custa nada, faz isso. Isso aí. Mas a galera, quando fala dessa dificuldade, o padre não acredita em mim, eu vejo, cara, que é muito manada. Eu, por exemplo, quando eu vou na missa, eu não entendo tudo que tá acontecendo ali, de verdade não entendo tudo, não, pô. mas eu repito exatamente o que todo mundo tá fazendo. Eu também, então... Eu ajoelhei.
Fica de pé, tô de pé. Levanta a mão, levanta a mão. Agora, por que tá de pé, né? Entendeu? Por que tá de joelho, né? Então, isso é muito doido pra mim. E aí, quando eu fui pra ser evangélico moleque, por quê? Porque lá eu entendia tudo. Não tinha nada. Então, era o que eu fizesse, tava certo. Aí, aliás, chegou uma época que eu com 14, 13 anos, eu pregava pra multidão, muita gente. Ah, você chegou a pregar, velho? Muita gente. O culto mais lotado que tinha na igreja era meu. Eu fazia... Você tinha 14 anos? 14 anos. Isso na igreja Na evangélica. igreja evangélica. Os efeitos que você fez naquela época estão Era pra refletindo você até ser hoje, um tá? pastor mirim, então. Tá Era, refletindo mas até aí que hoje, tá. tá? Mas por que eu não fui um pastor mirim? Você sabe que eu olho pra esse menino, o pastor mirim que apareceu aí, que agora não pode mais fazer coisa porque o conselho tutelar não deixou? Proibiu. Eu falo assim, eu falo com a minha mãe. Aí eu encontrei o cara que foi meu pastor antigamente. E eu falei assim... Rapaz, se tivesse celular naquela época eu tava enrolado. Por quê? Porque quando você é moleque, você não tem medo. Você fala com segurança como se você soubesse tudo e tá tudo certo. Agora, só tinha uma diferença minha pra esse menino. Uma diferença muito grande. Eu pregava pra muita gente, eu tinha liberdade pra pregar, eu estudava muito. A diferença era o seguinte, minha igreja, apesar de ser igreja do Evangelho Quadrangular, que tem várias questões... A minha igreja, a do meu pastor naquela época, não tinha essa coisa pelo dinheiro. Não mesmo. Nunca teve. Eu nunca ganhei R$1 na igreja. Aí não. Nunca ganhei R$1 na igreja, porque não tinha isso. A gente era uma igreja pobre. Meu pastor era pobre, passava dificuldade. E nunca se corrompeu. E não tinha essa loucura de manifestação espiritual. Não tinha. Quando alguém começava a rodar, várias vezes eu já vi meu pastor falar assim, pode parar. Ah, tirava o espírito na hora ali. Não, ele cortava. Quando alguém levantava, eis que o senhor... Na igreja evangélica tem muito isso. Eis que o senhor manda dizer... Não, mandou dizer nada, para. Senta. Várias vezes. Então eu fui... Por isso que eu dei muita sorte. Na igreja católica, que eu nasci e me criei... Era muito a palavra. Quando eu saio da igreja, tô falando da minha paróquia em Guarani, quando eu saio da igreja para buscar uma coisa além, alguma coisa que eu nem sei o que é, que eu quero buscar, eu encontro a palavra também. Então a palavra sempre me cercou de todos os lados. Sempre fui cercado pela palavra. Então eu não deixei, eu tava contando aqui a chance que eu tinha de ter sido um pastorzinho mirim. Ele pregava, mano, na comunidade. Olha, teve uma vez que eu saí do culto, o culto lotado, e eu desci o cacete. Na época, o pastor que... eu vou falar isso, eu vou me arrepender. Eu disse que eu nunca ia falar isso. Não fala não. Ah, não fala não. Eu vou falar não. Senhor. Fala. Eu gostava. Não, começou, termina. Fala. Eu gostava do Silas Malafaia. Gente, obrigado pela participação, foi maravilhoso. De quem que você gostava? O Silas Malafaia. Por Obrigado, quê? gente. Por que eu gostava dele? Porque eu era fã do Ratinho. Eu sempre adorei o Ratinho. Acho o Ratinho o máximo, puta apresentador, sempre gostei. Você já foi em programa do Ratinho? Já, algumas vezes. Vamos Ele lá. foi no meu show várias Vamos lá. vezes. Vamos lá, nós dois. Ratinho, então, o Padre Fábio querendo o Ratinho. Quero ir no Ratinho, hein? Pronto, seria Abençoar ótimo. o programa. Agora aqui, aí o Ratinho usava aquele bigodão e na época, o César Rafael, ele usava o bigodão também. E ele imitava o Ratinho como se não houvesse amanhã, né? Que é brigar, não sei o quê. E ele tinha uma coisa maravilhosa que ele não lia a Bíblia. Ele decorava os versículos e ia falar. Eu falei assim, eu quero fazer isso também. Aí foi onde eu aprendi a decorar. Aquela técnica sua, Aquele né? negócio que eu decoro muito rápido. Eu achava aquilo o máximo. E aí o que acontece? Por que eu tava falando isso mesmo, gente? Agora me perdi. Você gostava de ser um Malafaia que você ia ser um... Tá. Aí eu lembro que eu cheguei na igreja. Mirim. E meu culto lotava. Por quê? Vou explicar a história toda, padre. Olha que loucura. Quando eu tinha 15 anos, ia fazer 15 anos, o Zé Ramalho foi fazer um show em Guarani. Que massa, mano. Nunca um artista grande tinha ido lá. O Zé Ramalho foi assim, eu fui no show do Zé Ramalho. O que o pastor fez comigo? Eu era líder do grupo de jovens. Ele me botou no banco de castigo. Porque você foi no show? Porque eu fui no show do Zé Ramalho, no parque de exposição. Que isso? Mentira, Aí, mano. não ficar no banco, você é retirado do cargo e você só pode assistir o culto. Aí botou um outro pregador lá que era ruim demais. Não vou falar o nome dele aqui não, porque hoje ele é até pastor. Mas ele era ruim com fome. Continua ruim até hoje. Mas ruim demais. Mas gente boa, coração bom. Mas assim, ruim que eu falo é ruim de pregação, sabe?
Os cultos chato, Paraná. E aí ficou no meu lugar. E aí não deixava eu voltar, não, ué. Eu falei assim, deixa eu pregar aí no sábado. O reservinha pegou a camisa de titular ali e não voltou pro banco mais, não. Eu falei assim, deixa eu pregar sábado aí. Ele falou assim, não, de jeito nenhum. Não pode não, você tá no banco. Aí o que eu fiz? Eu estudei igreja e falei assim, gente, terça-feira não tem culto. Aí eu fui orar, jejuei um mês, orando. Eu falei assim, pastor, posso fazer um culto terça-feira? Ele falou, pode. Aí eu criei um culto pra terça-feira. E lotava. Mandava mais gente que o domingo. Terça era o dia do... Era o dia meu. Eu fazia o culto dos milagres. The Tanto que o meu empresário, hoje que ele é da Non Stop, foi meu primeiro empresário, o Alex Monteiro, ele me conheceu num culto. Ele saiu de Juiz de Fora pra ir pra Guarani pra me assistir nesse culto, o culto dos milagres. Verdade, conta essa história. E aí o que acontece? Teve um culto, meu filho, que eu desci o cacete no povo, igual o Silas faz. Eu desci a porrada assim, vocês estão fazendo isso, vocês estão errados, que não o quê? Raça de víboras pra cima. E eu saí do culto grandão, né? Porque o povo é aleluia, glória a Deus e gritaria. E uma coisa que evangélico adora, que é assim, aplauda o Senhor mais forte! Aí que a pessoa tem que aplaudir, mas tudo é a gente que tá sentindo, é o nosso aplauso, né? São como os antigos imperadores, né? Que se auto-intitularam Césares e Augustos. O César domina sobre os homens e os Augustos sobre os deuses. E você tinha que prestar culto à imagem do imperador. E disfarçado de que palmas pra Jesus. Justamente. Nada. E aí o que acontece? Eu lembro que eu saí do culto grande, porque eu tinha arrebentado. Vocês estão fazendo tudo errado. E eu com aquela arrogância de um garoto de 14 anos, né? Que sabe tudo. E olha que naquela época, 14 anos, já era uma pessoa muito mais consciente que os 14 de hoje. Eu saí de casa com 14 anos. Eu fui morar sozinho com 14 anos. E aí o que acontece? Eu lembro que eu saí do palco grande, o pastor me chamou num canto. Disse assim, tudo que você falou tá certo. Mas você não pode falar assim com o povo, não. Você vai pedir desculpa pro pessoal. Você não pode falar assim, não. Você não pode tratar as pessoas assim, não. Mas te quebrou, mano. Me quebrou. Então eu falo que a minha diferença pra esse pastorzinho mirim tá nesse lugar do ensino, nesse lugar do cuidado e principalmente nesse lugar do dinheiro. Da responsabilidade. Porque se eu fosse um moleque que minha família dependesse de mim, como é o caso que a gente tem visto aí, que toda a família ganha dinheiro em torno do menino, e eu ganhasse 3 mil reais pra pregar, talvez eu estaria lá até hoje. Olha isso. Mas você acha que nesse caso é culpa dele ou culpa da família? Dos dois. Não, como porque com 14 anos você não é inocente. Se você está dentro de casa, você não é inocente, mas você tem a tutela dos maiores de idade. Então ali, a culpa é de quem te tutela e obviamente, se você faz é porque tá sendo prazeroso pra você, porque com 14 anos nós já temos discernimento pra saber o que é bom ou não. Mas e se você é condicionado a isso desde 5, 6 anos de idade? Aí a responsabilidade é da tutela. Mas aí mas tem uma hora que você gosta. Isso. Caramba, vira prazeroso. Calma aí, a gente tá falando 3 mil reais. 3 mil reais não muda a vida de ninguém, mas se você é um miserável, você não tem nada. A sua família, seu pai, sei lá, ganha pouco, sua mãe não trabalha. Você vira o sustento daquela família. Eu, por exemplo, quando eu fiquei famoso, porque assim, eu vinha batalhando ano após ano. De repente, quando eu estourei com a Dilma, estourei de uma vez só. E veio muito dinheiro. E foi quando eu te conheci lá na Itália. Com aquele vídeo que eu te falei. Do isso. jacaré o quê? Do jacaré Banguela. Isso. Tem muitos anos. Aquele texto maravilhoso, né? seu. Muitos anos. Eu conheci o Gustavo na Itália. Caralho, e aí, mano. o que acontece? Entrou dinheiro infinito, sim. Não, eu vou te falar de dinheiro infinito, eu te digo mais. Eu lembro de na quinta-feira, era uma quinta-feira, eu não tinha R$1 no bolso. Eu pedi o cartão de crédito emprestado do meu namorado na época. Porque o cartão de crédito dele era cartão da CIA e aceitava no McDonald's. Maravilhoso, CIA. Como eu não tinha... aceitava no McDonald's, não tinha dinheiro pra comer, eu pedi o cartão de crédito emprestado pra ir lá na CIA, pra ir no McDonald's comer. Isso numa quinta-feira. Na segunda-feira, eu tinha R$200 mil na minha conta. Nossa. Então assim, quando eu explodi, Caralho. foi muito assim, sabe? Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E eu lembro, e todo mundo que eu contratei eram amigos meus, meu irmão. Ninguém me corrigiu. Porque como é que você vai chegar pra alguém que te paga, você vai falar assim, não, né?
Você tá falando bosta, você ficou arrogante, você ficou metido, você tá falando merda. Até porque eles não eram os profissionais, eles eram não, próximos de você, mas não eles eram falariam isso em qualquer área. situação que não fosse eles sendo meus empregados. Então você imagina uma situação em que você é um menino de 13 anos, 14 anos, que imputam a você o título de profeta. Porque para você ser pregador, para você ser pastor, para você ser padre, que você tem que estudar 7 anos, né? Mas para você ser pastor, você tem que ter um mínimo de conhecimento teológico. Profeta, ele pode falar o que ele quiser, porque é o recado de Deus, supostamente de Deus, para ele. Então ele fala o que ele quiser, sem ter compromisso necessariamente. Tanto que a gente viu desse menino, ele falando coisas assim, do tipo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor. Tá amarrado, Jesus, seu pastor. Ele fala isso. E porque ele é um profeta. E aí a família toda ganha dinheiro com esse menino, quem é que vai corrigir ele? Quem é que vai calar a boca do ganha-pão da família? Justamente, deixa eu falar. Ele é o Deus da casa, ele fala o que ele quiser. E eu, na minha casa, quando eu tava grande, quando eu falo grande, grande mesmo, assim, de arrebanhar gente, e modéstia à parte, o meu discurso teológico sempre foi muito melhor. Porque eu estudava, eu gostava e eu estudava técnica. De falar, como falar. O que eu sou no palco hoje, eu já era, moleque. Mas eu tinha... Não. Eu lembro que uma vez juntaram, fizeram um monumento à Bíblia em Guarani. Eles queriam que eu pregasse pra cidade toda. E eu falei assim, vou pregar para meu pai. Falei assim, vai não. Vai fazer essa vergonha não. Não vai mesmo. Nós aqui... Não, você não vai fazer isso não. Eu chorei muito. Porque eu não entendi. Hoje eu entendi o quanto que eles estavam me protegendo. Sim, porque não é o lugar... de menino tá ali, não é essa coisa que o meu pai e minha mãe conseguiram enxergar uma coisa que eu não tava enxergando, que era de se aproveitar de mim, e não era nem coisa da minha igreja não, era de outra igreja que tava me usando, me viu ali, era isso. Mas assim, eu entendo. Nunca falei isso em lugar nenhum, eu tô tão feliz de tu poder estar falando isso aqui. Falar isso. É bom, né? Que bom. Você pregando aí com 14 anos, tendo sucesso. Deus é bom o tempo todo, tá? Senão, se você tem sucesso lá, já não teria o sucesso que você é hoje. Exatamente, não. Mas, veja bem, seu pai te protegeu o máximo que pôde, não deixou você pregar para uma cidade inteira, mas ele não te impediu de buscar um mundo maior, você entende? Sim. Porque com 15 anos também você vem embora para buscar um sonho em outro lugar, sozinho. Olha, eu tenho uma família incrível. Com todos os problemas, acho que todo mundo tem. Todas as famílias têm. Eu nunca tive uma coisa dentro de casa. Eu nunca tive você não vai conseguir. Você não pode. Não. A fala que eu ouvi, por exemplo, da minha mãe, meu pai, ele queria ser jogador de futebol. Ele tentou ser jogador de futebol, não conseguiu. Por N questões, isso é muito difícil. Uhum. Aí ele encontra o primeiro filho, e meu pai é filho único. Nossa. Aí filho único. Aí o primeiro filho fala que quer ser artista. O que ele pôde fazer pra atrapalhar, eu querer pensar em outra coisa? Te dava uma bola não atrapalhar mês. Não, mentira. O que ele pôde assim, jogar pra eu... Porque meu pai me levou nos testes quando menino. Ah, legal. Mas ele o tempo todo falou assim, olha, isso não é legal, é muito difícil. A minha mãe fala assim, meu filho, esse negócio de artista é 1 em 1 milhão. Eu falei, então você é o 1. Ainda tem 1, né? Mas eu nunca ouvi da minha casa, de ninguém na minha casa, você não pode, não é pra você, você não vai conseguir. A minha tia do Carmo, ela, desde criança, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro dela falando assim, que era a tia mais próxima, minha mãe tem 9 irmãos, mais que 9, né? Agora tem 13 irmãos. Mas então seu pai não te atrapalhou, seu pai te ajudou. Não, me ajudou. Meu pai não é que me atrapalhou, quando eu falei atrapalhou, era no sentido assim, faz outra coisa... Não sei o que, não vai querer proteger de alguma forma. Isso é uma preocupação, entendeu? Mas de me impedir, não, você não vai fazer isso, não vai ensaiar. Mas de dizer que eu não ia conseguir, que eu não poderia ser, isso nunca houve. Até porque parecia que tinha um consenso, como eu falei, essa minha tia, que era mais próxima nossa, é falecida hoje, tia do Carmo. Que era muito católica. Muito católica. Eu com 8, 9 anos, ela falava assim... Não, eu tô me programando o seguinte, porque daqui a pouco o Gustavo vai ficar mais velho, ele vai ser artista, vai ficar rico, e eu quero viajar com ele pra passar as roupas dele. O João, meu irmão, vai ser o empresário, e a Tatiana, que é a filha dela, vai ser a secretária dele, porque na cabeça dela, a secretária é um excelente cargo.
Hoje minha prima tem 3 faculdades, é engenheira ambiental, maravilhosa, e a gente sempre fala disso. Mas então assim, desde pequeno, assim, ele vai ser isso, vai ser assim, e pronto, tá determinado, ele vai ser. Nunca tive na minha vida alguém disse assim, não vai ser, não pode, é impossível. Tanto que, por exemplo, a minha avó paterna, vó Risa, que é viva até hoje, graças a Deus, católica linda, ela adora quando eu mando foto com o padre, ela fala assim, é o padre Fábio Marinho aí. Nós vamos visitar, ela tá morando onde? Ela mora em Guarani, vó. Nós vamos lá visitá-la. Vamos, cara, um com beijo certeza. pra vó Risa aí, padre. Vó Risa maravilhosa, ela falava com meu pai, quando meu pai brigava comigo, de tipo assim, que eu queria ensaiar, porque eu tinha que ir pro ensaio, ele queria botar dificuldade pra eu ter medo. Ela dizia assim, mostrar um pouco do mundo real, né? Mostrar um pouco do mundo real. A minha avó falava com meu pai assim, eu lembro disso várias vezes. Ela falando assim, deixa eu falar uma coisa, se fosse você, apoiava. Porque esse menino vai voar daqui a pouco. Vai fazer sucesso. E artista não tem lugar onde pousar. Então, pra fazer ele voltar pra cá, é melhor se apoiar. Olha o que ela dizia. Ele vai acontecer. Não, então vai acontecer. Ô, gente, eu não tenho artista nenhum na família. Eu não tinha referência, eu não sabia nem como é que se ganhava dinheiro com isso. Como é que você monetizava ser artista. Ela falou assim, ele vai. Então você fica de boa e apoia, porque se ele for, ele não volta. Então ele tem que ter apoio aqui. E foi, cara, muito louco. Ô, Padre, deixa eu te perguntar um negócio. Essa geração antiga,